Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveite e se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda semana. Playlist completa do Quinta, com mais de 350 casos para maratonar, vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. Não esquece do like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação, e aproveita e me acompanha nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me sigam por lá, que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Benjamin Adam Seyfried, apelidado de BJ, nasceu no dia 21 de outubro de 1977 em Estherville, uma pequena cidade localizada no estado de Iowa. Seus pais eram Elizabeth Ann Graves e Craig Arthur Seyfried. Apesar de ter nascido em Iowa, o Benjamin foi criado em Minnesota e ao longo de sua vida sua família não teve muito dinheiro. Aos 18 anos, ele se alistou na Marinha e depois disso pareceu ter encontrado sua vocação para a vida. Em 97, ele finalizou o curso de treinamento de elite SEALs em primeiro lugar. No ano seguinte, ele se casa com sua então namorada Erica Grace. A Erica Elaine Grace nasceu em 3 de fevereiro de 1978 em Roaring Spring, na Pensilvânia. Seus pais eram Charlotte Gale Klotz, uma enfermeira, e Gerald Mitchell Grace, um empreiteiro de sucesso. Quando ela conheceu o Benjamin, ela era estudante do Mary Washington College em Fredericksburg, na Virgínia, e ela fazia parte do time de basquete da faculdade e poderia ser considerada uma estrela do esporte, além de ser muito inteligente. Quando eles se casaram, ambos tinham 20 anos de idade, e ela acabou assumindo o sobrenome do marido, então ela virou Erica Seyfried. Posteriormente, a classificação para o alistamento da Marinha do Benjamin foi revogada por motivos como ausências repetidas sem justificativa, e por apresentar um mau desempenho, ele acabou sendo expulso. Pouco depois do casamento deles e do Benjamin ter saído da Marinha, o casal resolveu se mudar para a cidade de Altoona, na Pensilvânia, que fica próxima à cidade natal da Erica. Lá eles decidiram que abririam um negócio juntos e montaram uma loja de scrapbooks. Em maio de 2002, o casal estava hospedado em uma cobertura no prédio The Rainbow, que fica localizado em Ocean City, Maryland, aproveitando o fim de semana do Memorial Day. Então, na época, eles estavam com 24 anos de idade e no dia 25 de maio eles conhecem outro casal. Então, eles conheceram o Joshua Ford, que tinha 32 anos, que trabalhava como corretor de hipotecas, e a sua namorada Martha Cutclay, que tinha 51 anos e era uma executiva de seguros. Então, esse casal estava morando junto há um ano na cidade de Fairfax, na Virgínia, e eles estavam em Ocean City para aproveitar também o Memorial Day, o final de semana, que assim que acabasse eles voltariam para a Virgínia. Segundo a irmã do Joshua, chamada Melissa, ele era doido pela namorada, pela Martha, e ela também era louca por ele. Então os casais vão para uma boate chamada Secret, eles se divertem muito lá, e aí depois que eles saem do local, eles vão para o apartamento onde a Erica e o Benjamin estavam hospedados, e depois disso o outro casal não é mais visto. O detetive Scott Burnell de Ocean City recebe uma ligação na manhã do dia 28 da polícia de Fairfax, na Virgínia. Um colega de trabalho da Martha tinha notificado a polícia porque ela não tinha aparecido para trabalhar e ele não via ela desde o final de semana do Memorial Day. Ele sabia que ela tinha ido para Ocean City. Então, assim, ninguém tinha recebido notícias da Martha e do Joshua depois que eles foram passar esse final de semana em Ocean City. E aí os policiais começaram a investigar para tentar entender o que poderia ter acontecido. Então a polícia foi até o hotel onde eles estavam hospedados porque eles queriam saber se eles tinham feito o check-in e o check-out do hotel. E aí eles subiram até o quarto deles e não encontraram nada de incomum. Depois eles vão até o estacionamento do hotel, que era na verdade um resort, e aí lá eles encontram o carro deles no estacionamento. E aí eles começam a achar muito estranho e decidem fazer alguns panfletos e espalhar dentro do resort para ver se alguém tinha visto eles. E aí já no dia 31 de maio, por volta da meia-noite, o departamento de polícia de Ocean City recebe uma chamada de alarme. Estava ocorrendo um assalto a uma loja de mercadorias do Hooters Restaurant and Bar, que fica em Ocean City. Chegando lá, eles encontram a Erica e o Benjamin assaltando a loja. Eles estavam colocando mercadorias como bonés de beisebol, camisas de golfe e uma pilha de capas de placa que diziam "Follow me to Hooters" dentro do Jeep Cherokee dele. Os dois foram algemados e ao revistarem o casal, a polícia encontrou uma pistola 9mm e uma faca em Benjamin e um revólver Magnum 357 totalmente carregado, enfiado na calça jeans da Erica, na parte inferior das costas. Outra faca foi encontrada com a Erica e no carro foi encontrada uma arma calibre 45, máscaras de esqui e fitas adesivas. Eles foram detidos e acusados de roubo. Antes de serem levados à delegacia, a Erica disse para os policiais que ela tinha alguns problemas de ansiedade, que ela precisava dos seus remédios, que estavam dentro da sua bolsa de couro marrom na frente do Jeep. Então, um dos policiais começa a vasculhar essa bolsa em busca dos comprimidos. Ela tinha citado 2 remédios diferentes, mas dentro ele encontrou só um tipo de comprimido.
Foi aí que ele observou que havia uma segunda bolsa no carro, era uma bolsa vermelha. Ele começa a mexer, né, revirar essa bolsa e encontra várias embalagens de remédios, então ele continua procurando pelos que a Erika tinha citado que precisava. Então ele continuou a procurar, ele não encontrou, mas ele percebeu que tinha um bolso mais no fundo, dentro da bolsa, então ele abre esse zíper e lá ele encontra 4 cartuchos usados do revólver Magnum 357. E além disso também tinha um projétil novo, então ele continua vasculhando e encontra uma bolsinha cinza, e nessa bolsinha cinza tinham os comprimidos que a Erika tinha pedido, só que lá dentro também tinham as carteiras de motorista do Joshua e da Martha. Então, naquele momento, o casal foi preso pelo assalto que eles estavam fazendo. E aí, como eu falei pra vocês, eles encontraram, né, as carteiras de motoristas de 2 pessoas desaparecidas. Os policiais começaram a achar que eles poderiam estar envolvidos no desaparecimento do Joshua e da Martha. Eles são interrogados naquela mesma noite e a polícia descobre que o Benjamin e a Erika estavam hospedados a poucos quarteirões do casal desaparecido. Então, aí, eles conseguem estabelecer uma conexão entre eles. Imediatamente a polícia pede um mandado de busca para revistar a cobertura em que a Erika e o Benjamin estavam hospedados. Então, nesse primeiro momento, a polícia acreditava que eles iriam até o local e encontrariam o casal desaparecido como reféns. Mas chegando lá, os dois não estavam no apartamento. Porém, a polícia encontrou a chave do condomínio das vítimas, dinheiro enrolado, um pó branco e balas em uma mesa. Segundo o tenente Richard Morek, a evidência mais reveladora no primeiro andar da cobertura era uma pilha de fotos que incluía uma foto do Joshua e da Martha. O que os policiais eventualmente descobriram foram vestígios de sangue no banheiro da cobertura e alguns sacos plásticos de lixo e um buraco de bala na parede. E como a polícia tinha encontrado muitas armas e cartuchos com o Benjamin e a Erika, eles acabaram concluindo que eles tinham assassinado o casal que estava desaparecido, mas eles precisavam entender qual seria a motivação, começaram a investigar mais a fundo a vida dos dois e descobriram que a Erika vinha de uma família muito rica, então a motivação provavelmente não era dinheiro. O detetive Scott Burnell chegou a dizer que ele acreditava que o crime tinha sido cometido pela emoção de estar cometendo um crime e pela emoção de não serem pegos. Então, com base no depoimento da Erika que eles tinham, eles começaram a fazer uma reconstrução dos fatos. No dia 25 de maio, o Joshua e a Martha estavam em um ônibus local em Ocean City. Eles estavam indo pra boate que eu falei pra vocês, chamada Secrets. E lá dentro do ônibus eles conheceram a Erika e o Benjamin, que eles não tinham o troco exato para pagar pela passagem do ônibus, então o Joshua acabou se oferecendo para pagar para eles, e por conta dessa gentileza eles começaram a conversar e decidiram ir todos juntos para a boate. Lá na boate, o Benjamin pagaria pelas bebidas em uma forma de agradecimento. Então os 4 foram para essa boate e ficaram bebendo até tarde. Depois eles saíram e foram para o apartamento em que a Erika e o Benjamin estavam hospedados. E segundo o depoimento inicial dela, foi quando aconteceu um incidente. Esse incidente, segundo ela, foi o momento em que o Joshua e a Martha tentaram roubar um anel que estava dentro da bolsa da Erika, que era um anel que pertencia à sua avó, e que estava avaliado em mais ou menos $10.000. Depois dessa tentativa de roubo, o Joshua e a Martha teriam se escondido dentro de um banheiro e trancado a porta. Então, o Benjamin estava tentando entrar no local, batendo, chutando a porta, e como eles não abriam, ele atirou contra a porta. O casal teria morrido nas primeiras horas do dia 26, então o Joshua teria sido baleado 2 vezes e aí ele faleceu. Mas a Erika não explicou como a Martha teria morrido também. Durante a investigação, a polícia descobriu que às 3 da manhã do dia 26, a Erika fez uma ligação para o 911, alegando que tinham desconhecidos em seu apartamento e que a sua bolsa tinha desaparecido. Então, na ligação, ela disse que ela estava com medo que um assalto tivesse acontecido, mas a ligação termina de forma abrupta. E o Benjamin teria ficado responsável pelo desmembramento dos corpos. As partes teriam sido embaladas e lacradas em sacos de lixo, potes de plástico e kits militares. O conhecimento e treinamento militar do Benjamin teria auxiliado nesse momento. Os recipientes e sacos plásticos teriam sido descartados em uma lixeira de um supermercado que ficava próximo de uma praia em Delaware. Essa praia fica a pouco menos de 45 quilômetros de Ocean City, então uma viagem de carro levaria em torno de 44 minutos. No mesmo dia da sua prisão, os pais da Erika são avisados de que ela está detida no condado de Worcester por conta do roubo e prontamente eles contratam um advogado para ela. Naquele fim de semana, no dia 1º e 2º de junho de 2002, a Erika faz um acordo com a polícia se dispondo a mostrar onde as partes dos corpos das vítimas foram despejadas em troca deles retirarem sua acusação de roubo. Ela leva os policiais para uma busca pelas lixeiras em Delaware, mas nada é encontrado. Ao mesmo tempo, o advogado contratado pela família da Erika começa a trabalhar com os detetives e com o procurador Joel Todd para realizar um acordo melhor para ela, buscando imunidade para sua cliente contra as acusações de homicídio.
homicídio. O advogado ofereceu que ela levasse os policiais à localização exata dos corpos e ela ainda testemunharia contra o Benjamin no julgamento dele. Na segunda-feira, dia 3 de junho, os detetives da polícia de Ocean City e o procurador Joe Todd finalizam um acordo para dar imunidade para Erica, mas ela deveria levar a polícia aos corpos, testemunhar contra o marido e ainda passar por um teste de polígrafo. Com a ajuda de um funcionário do aterro, a polícia descobriu onde o lixo daquele dia tinha sido despejado e com a ajuda de mais ou menos 25 ou 30 pessoas, eles escavaram. Essa escavação ocorreu 9 dias depois das mortes e logo de início policiais encontraram o que acabou sendo identificado como a perna da Martha. Depois de muitas horas escavando, os braços e o torso do Joshua foram encontrados também, mas isso foi tudo que a polícia conseguiu. O tenente Murrick disse que a polícia sabia que as demais partes dos corpos estavam no mesmo local, mas eles já haviam esgotado todos os seus recursos para continuar cavando. O tenente disse que algo que o incomoda sobre o caso até os dias de hoje é o fato deles não terem encontrado as cabeças das vítimas, nem qualquer evidência que pudesse determinar a forma exata como a Martha faleceu. As evidências que a polícia tinha incluíam as fotos que a Erica tirou, então eram dezenas delas, que praticamente deram à polícia uma cronologia visual dos acontecimentos que vieram antes e até mesmo depois dos homicídios. Todos os cartuchos da arma que foram disparados também foram recuperados. Então, dentre todas aquelas fotos que a Erica tirou, tinha até uma foto dela e do Benjamin indo até uma Home Depot para comprar uma porta para substituir a porta do banheiro que tinha os tiros, as marcas do disparo. No dia 3 de junho, o casal vai até uma audiência de fiança, mas nenhum deles recebe fiança. E as audiências preliminares das acusações de homicídio são marcadas para o meio de junho. E os técnicos da cena do crime encontraram manchas de sangue no banheiro principal da cobertura em que eles estavam hospedados. Eles encontraram manchas de sangue em praticamente todo o banheiro, tinham manchas na pia, no espelho, na banheira, tinha até uma penteadeira no local e tinham manchas lá também, então praticamente toda a parte. Eles conseguiram retirar algumas amostras dessas manchas e aí, posteriormente, foram identificadas com o DNA das vítimas. Também foi encontrado um buraco na parede do banheiro, tinta fresca nas paredes e vários produtos de limpeza no chão e na porta do banheiro. Mais tarde a polícia descobriu que esses produtos foram comprados no dia 26 de maio. A versão que a Erica deu dos fatos ficou ainda mais esclarecida para a polícia cerca de 2 semanas depois da prisão do casal, por meio de uma denúncia. A polícia localizou uma mulher chamada Melissa Selling, de 22 anos, e essa Melissa não é a mesma irmã do Joshua. Essa Melissa era dona de uma loja de roupas em Delaware e ela relatou que ela e um amigo se encontraram com o casal cerca de 3 dias depois do desaparecimento do Joshua e da Martha. Então ela contou para a polícia que ela e seu amigo foram convidados pelo casal a irem até a cobertura que eles estavam hospedados, então eles vão para o local. Já dentro da cobertura, a Erica começa a falar que a sua bolsa e seu anel desapareceram. A Melissa conta que nesse momento ela começou a sentir uma sensação de desespero, porque do nada o Benjamin saca uma arma e começa a apontar essa arma para ela, dizendo que seria muito bom que essa bolsa aparecesse. Segundo a Melissa, ele chegou muito próximo do rosto dela e ficava ameaçando ela com a arma, e aí ela e o amigo já estavam procurando por essa bolsa. Quando isso aconteceu, começaram a ficar mais desesperados e a procurar mais, no local, até que o Benjamin encontrou a bolsa e ela estava escondida atrás de uma almofada em um sofá, e a Melissa conta que ela já tinha procurado a bolsa ali. Nesse momento, a Melissa percebe o que tinha acabado de acontecer e que eles estavam fazendo um jogo mental bizarro com ela, já que eles mesmos tinham escondido a bolsa. E aí, pro detetive Scott, ficou tudo muito claro, depois dessa declaração da Melissa, que o que tinha acontecido com o Joshua e a Martha foi a mesma coisa, esse mesmo jogo mental. A diferença era que o Joshua era um homem bem alto, ele tinha 1,80 de altura, ele era faixa preta em karatê. Então o detetive concluiu que ele provavelmente não se submeteu tão fácil assim a entrar nesse jogo mental deles, da mesma forma que a Melissa, que ficou com muito medo, que eles machucassem ela. Então ele acredita que o Joshua não ficou com tanto medo assim e acabou se defendendo. E aí as coisas começaram a ficar mais claras, Então, enquanto eles estavam seguindo com a investigação e a Erica e o Benjamin estavam presos, a família deles tentava pintar uma imagem de que eles eram pessoas muito boas e que eles jamais fariam nada daquilo. Segundo a Elizabeth, que é a mãe do Benjamin, ele mudou muito depois que ele começou o relacionamento com a Erica. Ela disse que ele era muito próximo da família, que ele sempre estava com eles, e que depois que eles começaram a se relacionar, ele simplesmente parou de telefonar e mandar notícias. Ele, posteriormente, em seu julgamento, admitiu que as atitudes que ele tomou em prol da felicidade da sua esposa foram extremas, se referindo ao afastamento de sua família depois de seu casamento, e também que o relacionamento dos dois foi o motivo que o levou a se afastar da Marinha. Ele apresentava um total desrespeito às autoridades e foi expulso por má conduta. Os pais da Erica também não ficaram completamente satisfeitos com o relacionamento dos dois. Eles relataram que ela era uma aluna e uma atleta excelente durante o ensino médio na faculdade, e que ela também era conhecida como sendo muito ativa, extrovertida e uma pessoa sensata.
A Erika pretendia cursar direito também depois que ela terminasse a faculdade, mas isso acabou não acontecendo. Todos que conheciam o casal acreditavam que eles não tinham lados obscuros, mas isso não era verdade. Tanto a Erika quanto o Benjamin tinham outros lados em suas personalidades. A Erika, por algum motivo, era obcecada por Hooters, que é uma rede de restaurantes bem famosa nos Estados Unidos, e ela tinha até uma coleção de tops minúsculos que eram usados pelas garçonetes do restaurante. Além disso, ela costumava ter ataques de ansiedade e tratava essa ansiedade com os medicamentos que ela solicitou aos policiais, que era Xanax e Paxil, ambos utilizados para tratar a ansiedade, e o Paxil pode até ser utilizado como um antidepressivo. O casal também tinha inúmeras cobras exóticas. O Benjamin, por sua vez, teve uma grande suástica tatuada em seu peito e, segundo o detetive Bernal, ele é um caçador de emoções e estava procurando maneiras diferentes de continuar tendo aquela pressa, aquela vida no limite. O julgamento do Benjamin começou no dia 31 de março de 2003. Ele tentou colocar toda a culpa na Erika, apesar dela ter sido completamente cooperativa com a polícia desde o início. Já o Benjamin permaneceu calado e só falou sobre o caso no dia do julgamento. Segundo ele estava dormindo dentro do carro no momento em que os assassinatos aconteceram e que depois que ele voltou para o apartamento e viu aquela cena horrível, ele apenas concordou em ajudar a esposa a encobrir o crime. No seu depoimento, ele também admitiu que ele tinha desmembrado os corpos, mas essa tática que ele usou de colocar toda a culpa na Erika deu certo para ele em alguns momentos. A Melissa Selling também foi uma das testemunhas e ela contou, o que tinha acontecido com ela e com o seu amigo e que, por algum motivo, a vida deles foi poupada. Nesse meio tempo, o advogado da Erika trabalhava com os policiais para montar o caso dela contra o Benjamin. No dia 24 de julho de 2004, a Erika estava se preparando para cumprir uma das suas partes do acordo, que era fazer um teste de polígrafo. E aí, na entrevista que antecede o início do teste, ela acabou revelando que estava mais envolvida nos assassinatos do que teria admitido inicialmente. Ela revelou que ela atirou e cortou a Martha com uma faca. O teste não é feito e ela é acusada de homicídio junto com o Benjamin. Agora a polícia se prepara para 2 julgamentos. O caso atraiu uma grande atenção da mídia nacional por diversos fatores. Primeiro, a natureza horrível dos assassinatos em um cenário de resort. A falta de motivação óbvia para o crime intrigava as pessoas justamente pela família da Erika ter muito dinheiro. E por conta de tudo isso, os julgamentos precisaram ser adiados, devido à ampla publicidade que o caso atraiu para a costa leste. E justamente por conta disso, o julgamento do Benjamin foi realizado no condado de Montgomery, enquanto da Erika foi no condado de Frederick. No dia 9 de abril de 2003, depois do júri ter deliberado por 14 horas, o veredito surpreendeu tanto a família das vítimas quanto a própria polícia que trabalhou no caso. O Benjamin foi condenado por homicídio doloso e agressão em primeiro grau na morte da Martha e foi absolvido de todas as acusações relacionadas à morte do Joshua. A irmã do Joshua disse que não sabe como os jurados foram para suas casas e conseguiram dormir naquela noite. Já o presidente do júri disse que eles não conseguiram concluir sem sombra de dúvida se o Benjamin tinha participado na morte do Joshua ou não. Já o julgamento da Erika aconteceu no dia 3 de junho de 2003. Uma semana depois, no dia 11, ela foi condenada por assassinato em primeiro grau na morte do Joshua e assassinato em segundo grau na morte da Martha. O júri precisou deliberar sobre o veredito por cerca de 4 horas. Durante o julgamento da Erika, ela se mostrou bastante emocionada, ela chorou várias vezes, mas no momento em que ela ouviu o veredito, ela não demonstrou muitas emoções. No dia 7 de julho do mesmo ano, o Benjamin foi condenado a 38 anos de prisão. O juiz disse que se não fosse pela sua ótima equipe de defesa, ele provavelmente teria pegado prisão perpétua. O juiz também disse que esse foi um dos poucos casos em que ele discordou da decisão do júri. Ele ainda virou para o Benjamin e falou: "Isso nada mais foi do que um assassinato emocionante que você e sua esposa cometeram. Você é um açougueiro. Você cortou essas pessoas sem um bom motivo." Na época, o juiz colocou uma nota no arquivo do caso pedindo para que, caso ele ainda estivesse vivo quando Benjamin pudesse pedir a liberdade condicional, que ele fosse notificado para ele se opor ao pedido. Já a condenação da Erika aconteceu no dia 14 de agosto de 2003 e ela foi condenada à prisão perpétua, acrescida de 20 anos. Além de suas condenações por homicídio, ela também foi considerada culpada de acusações menores relacionadas ao roubo de propriedade das vítimas, porte de arma perigosa e o assalto ao Hooters com o marido. Entretanto, ela foi absolvida da acusação de usar uma arma para matar o Joshua. O advogado de defesa da Erika disse que estava considerando um recurso das condenações por homicídio. Segundo ele, a promotoria violou um acordo realizado no ano anterior, no qual a Erika não enfrentaria acusações de homicídio se ela cooperasse com as autoridades. Os promotores alegaram que esse acordo nunca foi finalizado porque a Erika se contradisse e ela tinha pouco valor como testemunha do Estado. O advogado ainda alegou que a promotoria teria usado uma teoria para acusar a Erika e uma segunda teoria inconsistente para processar o Benjamin, o que, segundo ele, era uma violação dos direitos de sua cliente.
Após o veredito, o promotor estadual do condado de Worcester, Joe Todd, acusou os advogados da Erica de se recusarem, com intenções maldosas, a permitir que um anel que pertencia a Joshua Ford fosse devolvido para sua família. O promotor alegou que a Erica tinha furtado esse anel do Joshua depois de cometer o crime e que ela estava usando o anel como pingente. Já os advogados da Erica disseram que não estava claro se aquele anel visto no pescoço dela, usado como colar nas fotos, realmente era do Joshua ou não. Então o promotor pediu que o anel pudesse ser devolvido à família. Mas aí a defesa alegou que o objeto que tinha sido usado como prova deveria ficar no tribunal, para caso ele fosse necessário durante uma apelação. Em uma entrevista que a Erica deu ao serviço secreto e foi obtida pelo repórter David Collins, do Eleven News, em 2004, Erica se descreve como uma garota material e acreditava ser exótica porque criava cobras e crocodilos. Nessa declaração, ela também contou que utilizava drogas ilícitas 5 vezes por semana. Ela ainda revelou que o seu relacionamento com o Benjamin era bizarro porque ele era maníaco, racista, fanático por controle e que isso fazia com que ele abusasse fisicamente e mentalmente dela. Os documentos revelam que o único elogio que ele fez a ela foi que ela era uma esposa legal porque ela concordava em ir a clubes de striptease com ele. Segundo a Erica, o único presente que ela recebeu do marido foi uma arma que, segundo ela nunca disparou. Ela também relatou sobre uma espécie de teste que o marido teria feito com ela. Ele teria dito que quando eles completassem 1 ano juntos, ele queria que ela engravidasse. E aí isso aconteceu, e quando ela estava no 4º mês de gestação, ele disse que mudou de ideia e pediu que ela fizesse um aborto e que se ela não o fizesse, ele mesmo arrancaria o bebê com as próprias mãos. Depois que ela realizou o aborto, Benjamin disse que na verdade ele nunca quis ter um filho e que ele só falou aquilo porque queria ver até onde ela iria por ele. Erica também contou aos investigadores que ela e o Benjamin se viam como a Bonnie e Clyde, que eles já tinham feito vários furtos juntos. Ela ainda contou que depois ela vendia toda a mercadoria roubada no eBay. Ainda nesses documentos judiciais obtidos pelo repórter, a Erica teria detalhado aos policiais que ela e o marido planejaram uma onda de roubos de 2 semanas em Ocean City, começando durante o fim de semana do Memorial Day de 2002. Ela ainda relatou detalhadamente como aconteceram as mortes de Joshua e Martha. Segundo ela, o Benjamin os ameaçou com uma arma e obrigou o casal a ficar nu. Erica teria cortado Martha em 2 lugares. Ela disse aos investigadores que ela teria mandado o marido atirar no casal, que naquele momento estava trancado dentro do banheiro. Ela relatou também que ela sabia que ele queria matar alguém, porque 2 semanas antes ele teria perguntado para ela se ele poderia matar a família dela. Segundo a sua versão, ele queria matar os pais da Erica, os avós dos 2 lados da família e uma tia dela que tinha bastante dinheiro. Dessa forma, ela seria a única herdeira para o dinheiro de todos eles. Segundo ela, o plano dele era que ele cometesse esses crimes sozinho, então ele mataria toda a família dela e depois os 2 se encontrariam na Argentina. 3 dias depois do crime, ela conta que o Benjamin pediu para ela fazer uma tatuagem de cobra no mesmo local onde ela teria cortado a Martha. Ela obedeceu e por conta da tatuagem ela recebeu elogios do marido, que teria dito que ele tinha gostado muito, porque aquela tatuagem o lembrava dos assassinatos. Outra coisa que ela contou é que naquele dia, depois de cometer os crimes, os 2 decidiram voltar para o local onde eles tinham ido com as vítimas mais cedo e que lá eles compraram uma regata como uma forma de lembrança sobre o crime que eles tinham cometido. Entre os anos de 2007 e 2014, tanto Benjamin quanto a Erica apresentaram diversos recursos e moções, mas todos foram negados. O último recurso do Benjamin se esgotou em 2010. Em julho de 2009, o autor M. William Phelps publicou um livro chamado Cruel Odette sobre o caso. Em março de 2010, o Benjamin entrou com um pedido de divórcio que foi concedido alguns meses depois, em agosto do mesmo ano. A Erica chegou a pedir por um novo julgamento ao Tribunal Federal, alegando ineficácia de advogado. O Benjamin está elegível para liberdade condicional desde 2021, já a Erica será elegível esse ano. O caso também foi retratado em vários programas de TV como Snapped, Deadly Women e Forensic Files. Em 28 de abril de 2022, aconteceu uma audiência para o pedido de liberdade condicional do Benjamin na instituição correcional em Roxbury, onde ele está preso. Segundo o porta-voz do Departamento de Segurança Pública e Serviços Correcionais de Maryland, a audiência durou cerca de 1 hora e 40 minutos, com 2 comissários presentes, Benjamin e mais um gerente de caso correcional. Outras 4 pessoas representando as vítimas participaram de uma teleconferência virtual da audiência. A sua liberdade foi negada pela Comissão de Liberdade Condicional de Maryland. A data para a libertação obrigatória do Benjamin é apenas em 2030, mas isso pode mudar baseado em fatores como créditos ganhos enquanto ele está encarcerado. Quero muito saber o que vocês acharam desse caso, então me conta aqui nos comentários. É muito doido, né, pegar um caso desses onde aparentemente
Os dois não tinham uma motivação muito grande pra cometer o crime, cometeram mesmo assim, então eu quero muito saber o que vocês acharam, me conta nos comentários. Não esquece do like que me ajuda muito na divulgação do vídeo, playlist completa do Quinta na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.